Porque a academia começa a estudar a filosofia só a partir dos gregos. Não necessariamente. Eu acho que eu entendi a tua pergunta, que é cadê os orientais, né? Nesse sentido, tradicionalmente, quando tu fala de filosofia, tu pode partir do Heidegger aqui, né? Quando tu fala de filosofia, o Heidegger diz, tu fala do ser dos gregos, né? Então, quando tu diz filosofia no mundo ocidental, tu tá falando da filosofia que nasceu na Grécia Antiga. E o que vem do Oriente, por exemplo, é outro tipo de saber aí, que não pode ser classificado como filosofia. Então, duas respostas. Uma resposta é que, se tu for assim definir por meio do Heidegger, por exemplo, tu tem que começar pelos gregos, porque foi aí que a filosofia surgiu. Tu não pode começar pelos orientais, por exemplo, né? Agora, se tu quer ampliar o leque do significado da filosofia e falar que filosofia é qualquer conjunto de teorias, etc., aí tu pode vincular as concepções orientais, inclusive com as religiões orientais, sem problema algum. E tem áreas na academia que se estuda a filosofia oriental e tudo mais. Mas, tradicionalmente, como eu disse, filosofia, no sentido, né, ocidental, é a filosofia que nasce na Grécia Antiga. E aqui o grande nome que trabalha com essa tese é o Heidegger, entre outros, né? E outra coisa também é que quando tu fala o que é a filosofia dos gregos, aí há várias leituras do que é a filosofia dos gregos. Tu pode falar, por exemplo, a filosofia grega do Foucault, a filosofia grega da Hannah Arendt, a filosofia grega do Heidegger, a filosofia grega do Hegel. Então há várias leituras do Nietzsche, do que significa a filosofia dos gregos, sabe? E muitas vezes nós acabamos estudando a filosofia, por exemplo, dos gregos via Heidegger, e não via Nietzsche, e talvez não via Hegel. E quando tu estuda, por exemplo, via Nietzsche, tu já parte com uma crítica a Sócrates, né? Agora, quando tu parte do Heidegger, por exemplo, ou de outros, tu já parte do ser, dos eleáticos. Enfim, é um debate bem interessante, mas, grosso modo, eu diria, né, que há várias filosofias que a gente pode interpretar a partir dos autores que a gente vai utilizar como base para entender o significado da filosofia num período histórico. O Russell também fala sobre isso na conferência que ele deu. Numa das conferências, ele trata justamente do sentido transcendental da filosofia a partir dos gregos. Enfim, é um debate bem interessante.